Boa noite, equipe Volia. Boa noite. Vamos entrando, sejam muito bem-vindas. Estou aguardando a entrada do nosso convidado especial, doutor da Química, nosso colaborador para a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindas. Que felicidade estar aqui. Muita gente que eu conheço já entrando. Estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui. Boa noite, meninas. Estamos aguardando só o Altair, doutor da Química, entrar para a gente dar início à nossa live maravilhosa, para a gente dar início a mais uma evolução do nosso mercado de unhas artificiais. Quem aí já me segue, gente? Já vai dando um oi aí. Vão mostrando os rostinhos aí para eu conseguir me sentir em casa junto com vocês. Boa noite, meninas! Olá, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Altair, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem por aqui também, graças a Deus. Acho melhor esperar um pouquinho para entrar ou já vamos fazendo a introdução da nossa live? Já vamos fazer, porque se essa aula vai ficar salva depois do perfil da Vólia. Eu não sabia que ia ficar salva, melhor ainda. Legal. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de nos apresentar para quem não conhece o nosso trabalho, né, e entender qual que é o real fundamento da nossa live hoje. Então, primeiramente, meu nome é Carol Alencar, sou nail designer há 4 anos. Atualmente, o meu foco é ministrar cursos com ensino baseado na química e na ciência do nosso procedimento. É exatamente sobre isso que a gente vai fazer aqui, né? Pode falar, Altair. Bom, meu nome é Altair Rhodes, eu sou mais conhecido como doutor da Química, sou farmacêutico industrial, já trabalhei das maiores indústrias do país hoje, né? Uma delas é a Vólia, que nos deixou aqui esse espaço para que a gente pudesse compartilhar o conhecimento relacionado à fibra de vidro com vocês, tá bom? Eu tenho uma experiência de mais de uma década, não só dentro da indústria desenvolvendo produtos, porque a grande diferença, acho que, dos profissionais hoje que estão no mercado falando sobre esse tema, é que a boa parte deles nunca tiveram dentro da indústria, nunca desenvolveram um produto, não entende de fato como funciona a química de produtos. Então, eu, como já tenho mais de 12 anos que trabalho nessa área, desenvolvendo produtos, já desenvolvi vários produtos, não só em questão de produto, de desenvolvimento, como de pesquisa também. Estou aqui para poder ajudar e tirar as dúvidas das lei designs e mostrar que a lei design é muito mais do que só lixamento técnico, tá bom? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre fibra de vidro, nós vamos tirar bastante dúvida das meninas, né, Carol, sobre a fibra de vidro, porque eu acredito que de uns meses para cá isso ficou mais latente, cresceu bastante essa questão de dúvidas sobre a fibra de vidro, se ela faz mal, se ela não faz mal, o que interfere no alongamento, se ela é prejudicial ou não. Então, vocês estão assistindo essa aula, se vocês querem realmente um conteúdo de valor, vocês precisam também estar participando, né? Estar aqui com a gente, comentando. Com certeza. Eu não vou pedir para a Carol, já tinha conversado com ela antes, que a gente não vai bloquear os comentários. Mesmo que os comentários passem aqui na frente do meu rostinho, deixa passar, porque eu sei que é uma forma de vocês se manifestarem e já ir fazendo alguns comentários. Lembrando que eu também já tinha falado com a Carol que a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Então a gente vai aqui discutindo os pontos. Se eu fosse você, já pegava caderno e caneta para que fizesse essas anotações, tá bom? Porque vai ter muita coisa importante, não só para você, talvez, mostrar para o seu cliente em questão de diferencial, não só também para você mostrar para as pessoas que dizem que fibra de vidro é um grande perigo. Aqui nós não vamos esconder de vocês os perigos, como qualquer outro produto pode ter, mas claro, nós também vamos mostrar o caminho para que você possa trabalhar de maneira segura com esse material, tá bom? Exatamente. E esse conteúdo que a gente preparou aqui para vocês hoje, ele é realmente diferenciado. Eu costumo falar que papagaio até fala, né? Até papagaio fala. Só que qual que é a diferença da nossa live hoje? Hoje a gente tem conteúdos, estudos reunidos com embasamento químico, embasamento científico e principalmente
com o apoio da indústria cosmética. Não só da indústria cosmética, mas da maior indústria cosmética voltada para alongamento de unha, né? Que hoje é a Volia. Então, ter esse embasamento por trás, ele é muito mais importante do que qualquer outro boato, outra polêmica que vocês possam ter acompanhado nos últimos meses, né? O ano de 2023, ele foi marcado por essa repercussão de informações que, por muitas vezes, eram completamente equivocadas, né? Só que nós, como profissionais, a gente não tinha o embasamento necessário, o conhecimento necessário, o apoio da indústria necessário, como a gente está tendo agora. Então, essa live ela é realmente um marco no nosso mercado. E aí, como o Altair falou também, é importante também que vocês estejam preparadas para passar isso para clientes de vocês, não só como profissional. Esse conhecimento ele é de vocês por direito e também por obrigação. Inclusive, se você ao longo do último ano recebeu alguma mensagem de cliente preocupada, que eu imagino que aconteceu assim, como vários clientes vieram me preocupar, já aproveita, compartilha essa live com ela. Se você viu alguma repercussão, alguém compartilhando alguma informação que talvez seja equivocada, já compartilha essa live, já compartilha, já marca a gente lá, para que a gente consiga transferir esse conhecimento em uma proporção maior do que as informações sem embasamento que a gente teve acesso nos últimos meses, né? Então, isso aí. Aqui a gente separa... Pode falar. Não, só ia lembrar para elas, para que elas pudessem estar sempre de olho no nosso perfil, né? O perfil da Carol, como que é, Carol, seu arroba? carolalencar.neis. Eu vou ver se eu consigo fixar algum comentário aqui, eu não sei como que funciona. O tema da live, assim como acho que você colocou aqui em cima, fixa o tema da live junto com o seu arroba, para que elas possam achar. E para quem está assistindo, como eu estou como convidado, bem aqui em cima da cabecinha da Carol, se você tocar em Volia Cosmético, vai aparecer os dois perfis, né? Que é o Volia e o Doutora Química. E aí você vai lá e me segue se você ainda não está me seguindo, tá bom? Fixar comentário, é isso mesmo? Isso, perfeito. Perfeito, então. Então, para a gente começar, a gente separou a nossa live dividida em tópicos. Em tópicos que, quando juntados no final, vai fazer total sentido e com uma compreensão de forma mais clara para vocês. E o primeiro tópico que a gente vai falar, para a gente começar a compreender um pouco melhor sobre esse assunto, é referente à diferença entre a fibra de vidro industrial, que já existe há milhares de anos. Para quem não sabe, a fibra ela é usada desde a Segunda Guerra Mundial para a construção de tanques. Atualmente ela é utilizada também na construção de caixas d'água, de piscinas, de pranchas de surf. Então, a fibra, ela teve seu início ali realmente para meios, para fins que não eram cosméticos. E hoje a gente trabalha com ela para meios cosméticos, mas tem uma diferença aí entre os dois tipos de fibra, não é, Altair? Isso. Antes de eu falar exatamente a diferença entre essas fibras de vidro, e eu sei que muita gente vem e pergunta, e fala assim, mas Altair, como que eu vou usar um produto que é utilizado para caixa d'água, para fazer uma prancha de surf? Altair, como que eu vou utilizar um produto em que as pessoas estão utilizando para construir talvez carenagem de moto, né? Algo totalmente que não orna com cosmético. E aí eu faço a grande pergunta que eu costumo fazer dentro dos cursos quando eu vou ensinar sobre química de produtos. É o seguinte, você utilizaria um produto químico, uma substância química, para beber, sabendo que eu utilizo ela para dar banho no meu cachorro ou que ela tem o shampoo do meu cachorro? Excelente analogia. A gente tem que começar a pensar que os ingredientes, os materiais, não é só porque ele tem uma ou duas aplicações que eles não podem ter outros tipos de aplicação. Um desses ingredientes que eu estou falando aqui com vocês, né, nessa brincadeira, é a água. Então a água dá para lavar carro, dá para dar banho em cachorro, dá para você beber, tomar banho, dá para você fazer um monte de coisa com a água. Assim também vários ingredientes. Eu sei que, às vezes, para causar polêmica, as pessoas pegam, olha, esse ingrediente é feito para aquilo, esse ingrediente é feito para aquele outro. Tudo bem, não tem problema. Usam da falta de informação do nosso mercado, elas pegam comparações completamente errôneas, completamente discrepantes, assim, que não fazem nenhum sentido, e tentam encaixar para quê? Para promover o próprio método, descredibilizando o método extensor da fibra de vidro, não é? Isso é um dos pontos em que eu percebo que hoje, atualmente,
fazer o normal e fazer o certo está cada vez mais raro e acho que o que mais se divulga é querer colocar medo, assustar as pessoas, né? Ah, olha, vou botar medo em você para você não usar o de fulano, porque o certo sou eu. Gente, eu trabalho com a verdade, um dos meus compromissos principais é trabalhar com a verdade com vocês. Então, tudo que vocês escutam da minha boca aqui, jamais, né? Ou pelo menos dificilmente, muito dificilmente, vai estar equivocado. Por quê? Porque eu tenho esse compromisso com a verdade para trazer as informações para vocês, não só informações soltas, mas também informações que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, assim como eu sempre falo que a química não é teórica, a química ela é prática. Se você não pratica aquilo que você está aprendendo sobre química, tem algo errado. Então, uma coisa que eu ouvi muito falar nos últimos dias é que tudo que a gente tem que ensinar referente à ciência do nosso procedimento não passa de uma teoria que a gente inventou e que não é aplicada na prática, mas o que importa é a prática. Só que elas precisam entender, vocês precisam entender, nós precisamos entender que a química, o estudo químico de um material ou de um procedimento ainda é nada mais, nada menos do que a explicação da prática. Vocês vão ver que muitos dos termos que a gente vai utilizar aqui, termos mais científicos, mais químicos, vão fazer total sentido e vão ter total aplicabilidade na prática. A teoria química ela não é nada mais, nada menos do que a explicação por trás da prática. Olha só, então a gente vai entrar agora na comparação do que seria a fibra de vidro industrial e a fibra de vidro cosmético. Pegue já papel e caneta na mão para vocês anotarem, para que vocês não se percam durante a explicação. Porque eu vou papel e caneta na mão. Eu já estou com o meu aqui. Para vocês concatenarem aí na cabecinha de vocês como que vai funcionar tudo isso, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que as matérias-primas, igual eu falei agora sobre água, que eu posso estar utilizando no shampoo, para dar banho, para lavar carro, para eu beber, né? Ela é água, mas ela é água em diferentes purezas ou diferentes finalidades. Então, a gente tem finalidade para cosmético, nós temos finalidade para farmácia, para farmacêutico, então, para você colocar lá dentro do medicamento, tá? Você tem finalidade para cosmético, você tem finalidade para alimentício, você tem finalidade para industrial, você tem vários tipos de finalidades, tá? Que nós podemos traduzir aqui para grau. Então, existe grau farmacêutico, grau cosmético, grau alimentício, grau industrial, tá bom? Para que você possa escolher determinada pureza para você trabalhar, tá bom? Por exemplo, a água da chuva. A água da chuva não é água, mas você pode utilizar ela como água para você regar as plantas do teu quintal, se você recolher, para utilizar na parte de esgoto, mas você não vai utilizar ela para beber, mesmo ela sendo água. Do mesmo jeito a água potável. E aí a gente tem vários tipos de água e suas purezas. Aqui também é a mesma coisa. A fibra de vidro, ela basicamente tem dois tipos hoje. Que isso não é recente, isso não é antigo, isso é recente. Tá bom? O que a gente tem? Tem fibra de vidro industrial e tem a fibra de vidro hoje cosmético, que é uma das coisas que a Volia trabalha. E qual que é a diferença principal entre elas? Tá na apresentação e na sua produção. A sua produção é separada, ela é diferenciada para que ela possa ser utilizada em cosméticos, tá? Então a gente tem o que hoje? Basicamente, a fibra de vidro ela é feita de sílica, ok? É a base principal dela. E aí você pode adicionar vários outros ingredientes que vão dar mais maleabilidade, que vão dar mais resistência mecânica, resistência elétrica, porque a fibra de vidro ela não necessariamente é só para você construir barco ou piscina. E a gente tem uma diversificação do uso da fibra de vidro. Só para você ter uma ideia, você aí que está assistindo essa live pela internet, está utilizando aí fibra ótica, né? Pela internet aí, essa fibra ótica, ela é uma fibra de vidro, onde as informações passam através desse fio, desse filamento de vidro. Então, a fibra de vidro é utilizada por uma infinidade de locais ou de funções. Então, a gente tem o quê? Hoje é uma separação da sua fabricação destinada para cosmético. Outro ponto importante que a gente vai entrar mais à frente. Gente, não é qualquer tipo de fibra de vidro que você já deve ter reparado que é boa para a utilização da Ney Design.
vocês vão reparar que existe fibra de vidro, que o filamento de vidro é mais espesso, tem fibra de vidro que o filamento é mais delgado, tem fibra de vidro que tem mais gominha, tem fibra de vidro que tem menos gominha, né? Tudo isso também interfere. Então, hoje, né, querendo ou não, fazendo aqui, né, o reforço da fibra de vidro que a Voile apresenta, nós temos uma fibra que ela é em um diâmetro adequado para a utilização de vocês. É uma fibra que, no seu manuseio, ela não vai pinicar tanto e que você também consegue trabalhar sem tanto essa goma, né? Que é essa película que envolve a fibra. E, para quem não entende o porquê que a gente tem essa goma, ou porquê que a fibra tem essa goma, né? A gente precisa entender que vidro, ele é quebrável, né? Quantas de vocês já não deixaram cair um copo de vidro no chão e ele quebrou e se transformou em vários cacos? A fibra de vidro, sendo de vidro, ela também tem esse pesar. Que é o quê? Ela pode quebrar, sim, no manuseio. Então, se você ficar manuseando a fibra de vidro ou no transporte da fibra de vidro, você pode ter quebra dessa fibra. Então, é adicionado ali uma goma, que é um polímero, tá? Então, olha só, polímero, alongamento de unha. Então, se adiciona um polímero ali para revestir o filamento de vidro para que ele evite de quebrar durante o caminho e durante o manuseio. E reforçando a ideia que esse material é um material de vidro, a gente sabe que ele pode quebrar, então ele também pode soltar caquinhos de vidro que podem cair na tua pele. Então, alguém aqui já deve ter reparado que ao manusear a fibra de vidro, algumas pessoas já começam a se coçar. E aí vem a temida alergia. Mas aqui eu ainda não vou entrar nesse ponto, mas é importante que a gente entenda que essa coceira, essa irritação não é propriamente dito uma alergia. Já eu explico para vocês qual é a diferença de uma alergia, de uma irritação. Mas isso não é de fato uma alergia. Isso é um processo irritativo que começa por conta desses cortes. Isso. Do mesmo jeito que você tem que dar lá o copo que quebrou no chão e você tem um risco de se cortar, né? Ou às vezes você nem se corta, mas você sente que ficou um pedacinho de vidro na tua mão e está, né, machucando, ou você pisou descalço ali, tem uns pedacinhos de vidro ali no seu pé, é mais ou menos o que acontece quando você manipula muita fibra de vidro e esses cacos caem na sua mão. Assim como também no momento do lixamento. A gente esquece que o lixamento, a gente está jogando o pó de unha, mas esse pó de unha também está vindo com a fibra de vidro e ela pode vir aí caindo na sua pele e começar a pinicar. Tá? Então, só um minuto. Eu até trouxe aqui para as meninas uma representação ilustrada mesmo de como que é a formulação da fibra de vidro, que explica exatamente o que você acabou de falar, né? A forma com que você manuseia o produto vai determinar totalmente o incômodo que você tem ou não. Então, a nossa fibra em filamento, né? Originalmente, ela é produzida basicamente dessa forma aqui. Então, o núcleo dela é a região que tem o vidro, né? E todo esse exterior que envolve, essa capa que envolve, é a resina polimérica, né? Que impede com que a gente tenha contato direto com o vidro, né? Tô correta? Isso aí. Então quando está aí na cabecinha de vocês, a diferença básica entre uma fibra de vidro industrial e uma fibra de vidro cosmética está na sua produção, onde a gente tem a separação da sua fabricação para características e pontos específicos de um cosmético. É só lembrar da questão da água. A água que é da chuva, eu estou coletando ela aqui, eu posso beber? Não, não posso. Eu vou utilizar outro tipo de água. A água que eu utilizo para fazer um tratamento químico ou para fazer alguma experiência química dentro de laboratório, é mesmo da água da chuva, ou da rua, ou da torneira? Não, ela precisa passar por um tratamento específico para aquilo. Aquela água que está no soro fisiológico, em que você vai no médico, no hospital e acaba tomando na veia um soro, aquela água não é água da chuva, não é água da torneira, não é água de laboratório, é uma água específica para aquilo, em que a sua produção, a sua planta industrial, ela é separada para aquilo. Então a gente tem essa mesma separação para que vocês possam estar utilizando como grau cosmético, tá bom? E aí, dentre essa questão, nós temos o quê? Vários ingredientes que compõem a fibra de vidro, mas basicamente o vidro, ele é feito de sílica, e aí você pode adicionar o boro, você pode adicionar um pouco de alumínio, né? Por isso que você vai ver lá na composição da fibra de vidro da Voile, boro, silicato e alumínio. Isso né? mesmo. O que cai? Aqui no próprio rótulo aqui tem a descrição.
E é legal a gente sempre buscar também pesquisar a procedência dessa fibra, para saber se realmente ela é feita com a resina protetora que ela deve ser. Inclusive, um ponto até legal a ser tratado é que todo esse marketing do medo, quando a gente ouve falar que ela é feita de vidro, borosilicato de alumínio, né, que é um estágio do vidro, né? A gente precisa entender que esse componente ele já é utilizado na indústria cosmética há muito tempo, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa cosmética, acredito que num site que chama Análise Cosmética, vocês vão conseguir encontrar esse mesmo componente em diversos produtos de maquiagens faciais. Então, se você utiliza sombra, pó, iluminador, blush, de marcas como MAC, Mary Kay, L'Oréal Paris, Avon, as marcas mundiais no mercado da beleza já utilizam esse composto há muito tempo. Então, quando a gente ouve falar, nossa, porque é um componente que foge muito da nossa realidade. Não foge. Você, nesse exato momento, você pode estar utilizando ele no seu rosto. Inclusive, nesse exato momento, eu estou. Então, olha como é louco, né? A gente pensar nisso, que a gente passou tanto tempo, tantos meses escutando, né, todo esse marketing do medo em cima de algo que a gente já usava na nossa própria pele há muito tempo, não é? Vidro, como a gente também já falou sobre água, que tem várias utilizações e também tem um grau, né, para cada tipo de utilização. Esse vidro que é utilizado nos cosméticos, ele tem também vários pontos ou várias funções, né? Por exemplo, na maquiagem, ela não está entrando com uma estrutura, que é o que a gente utiliza no alagamento de brilho. São partículas de brilho. Ela tenha brilho, para que ela possa refletir, para que ela dê mais iluminação na maquiagem, né? Para que aquilo ali fique mais bonito, né? Que componha a coloração da maquiagem. Então, o ingrediente também ele não é unicamente feito para um tipo único de função. É claro que vai ter ingrediente que só serve para uma coisa, mas tem ingredientes versáteis que servem para uma infinidade de outras coisas, assim como também a gente tem um vidro dentro da composição dos ingredientes cosméticos, tá? Exatamente. E aí, só concluindo aqui, com o mesmo exemplo que o Altair falou, né? Se a gente pega um copo de vidro, a gente não sente ele cortar, mas a gente quebra ele por acidente, ele vira milhares de pedaços no chão, o risco de corte ele é maior. E é exatamente isso que acontece quando a gente não conhece, não sabe manusear o nosso sensor da forma correta. Como eu falei para vocês, em filete, essa é a representação do nosso produto. Só que quando a gente quebra esse filamento, quando a gente corta esse filamento, que é quando fica aqueles cisquinhos, né, espalhados na nossa mesa de atendimento, na nossa roupa, na nossa pele, a gente tem contato diretamente com o ativo cortante, que é o vidro de fato, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma fibra em filete e passo a mão nela dessa forma, muito dificilmente eu vou sentir ela pinicar. Só que se ela está cortada em milhares de pedacinhos e entrando em contato com a minha pele, é onde vem a sensação de coceira, né? Onde vocês falam que vocês estão tendo alergia. E é aí onde a gente vai entrar também no entendimento, no conhecimento da diferença entre alergia e irritação. Vamos lá, maravilhosa. É o seguinte, a gente tem que entender também, anota aí, ó. Tô chamando aqui vocês, porque isso daqui é um aulão, tá bom? Isso daqui é uma super aula. Anota aí. A gente tem que já partir do entendimento do que é uma dermatite. Eu tenho quase certeza que todo mundo, quando a gente ouve falar em dermatite, a gente já associa com alergia. Só que existe uma infinidade de dermatites. O que é a dermatite? Derma, pele. Tite, ou it, a gente está falando de inflamação. Então, olha só, inflamação da pele. E aí, o que a fibra de vidro pode causar para você que utiliza ou para sua cliente que está utilizando? Uma dermatite de contato irritativa. Então, vamos lá, olha. Dermatite, derma, pele, tite, inflamação. Então, está inflamando a pele. De contato, porque caiu em um local e está gerando contato ali, né? A reação é pontual. Outra coisa, ela é irritativa, ou seja, ela está sendo causada por conta de uma irritação. Agora, quando a gente pensa na alergia, a alergia de pele, ela também é uma dermatite. Só que vamos lá pensar, ó, dermatite, então inflamação da pele, de contato, porque ela é local, só que ela é uma dermatite de contato
alérgica. Por quê? Aquela inflamação na pele está sendo causada por uma alergia diferente de uma irritação. E isso, gente, na prática, por mais que você visivelmente não consiga identificar muitas diferenças entre uma e outra, as soluções desse problema são muito diferentes. Por exemplo, quando você está falando de fibra de vidro, você está manuseando, você está lixando e está caindo vários pedacinhos de fibra de vidro na sua pele, aquilo ali vai começar a cortar a sua pele, assim como se fosse um copo de vidro que tivesse caído no chão, você está ali juntando sem proteção e acabou cortando. São microfortes. São coisas que talvez você não consiga ver. Não consegue nem ver. A gente sente, mas muitas vezes não consegue nem ver. Você percebe toda a vermelhidão, mas o corte em si, como ele é muito pequenininho, e são vários cortezinhos, você não consegue ver um unicamente. Então aquilo fica tudo vermelho e gera característica de inflamação. Lembrando que, qual é a característica de inflamação maravilhosa? A inflamação, a gente tem dor, né? Então aquilo ali fica um pouco dolorido. A gente tem rubor, que é a vermelhidão daquela região. A gente tem o edema, que é um inchaço, e a gente também tem a coceira daquela parte ali. Então, olha só, quando a fibra de vidro está lá em vários pedacinhos, vários pozinhos que começou a cair na sua pele, aquilo ali vai começar a te cortar, vai gerar uma inflamação. Então, é dermatite de contato irritativo. E por que eu sei que aquilo é irritativo e não é alérgico? Porque se você lava, você tira quem está irritando e a irritação diminui. Olha só, quando a gente está falando de alergia, se eu tiro aquilo que está me dando alergia na pele, não interessa, porque o processo alérgico já iniciou. Então, como que eu vou resolver aquilo? Só tomando um antialérgico. Então, quando eu estou falando de fibra de vidro, eu estou falando que se eu lavar as minhas mãos ou simplesmente evitar que o vidro toque na minha pele, como que a gente vai fazer isso? Utilizando os equipamentos de proteção individual, que a gente já vai falar para vocês quais são, tá? Eu vou estar evitando o contato. Se eu evito o contato, eu não tenho dermatite de contato, e aí eu não tenho também aquela irritação por conta do vidro. É claro que a fibra de vidro, ela diretamente não é um causador de alergia por si só. Porque senão, gente, era só tocar na janela do vidro do carro, você ia estar se coçando, na janela do teu quarto, você na mesa... Era só tocar em um copo de vidro, né? Você ia se coçar. Então, o vidro em si, a gente não vai classificar ele como causador de alergia. Mas ele é um promotor de outras alergias. Então, ele é um facilitador de outros processos alérgicos, de outras substâncias. Por quê? Imagina só, para você ter um processo de alergia, essa substância precisa entrar no teu corpo. E se você já tem a fibra de vidro cortando o teu corpo, facilita com que outras substâncias adentrem o seu corpo e possa causar alergia. Então, para que a gente tenha uma visão clara dessa diferença entre dermatite irritativa e alérgica, e o que fazer com fibra de vidro e a alergia em si, eu vou recapitular aqui para vocês, para que vocês possam concatenar e possam juntar essas informações, tá? Então, a fibra de vidro, ponto, ela não é uma causadora de alergia dela mesma. Então, a gente entende que o vidro não causa alergia. Como que a gente vai se livrar daquela irritação que eu estou vendo que parece uma alergia? Aquilo é uma dermatite de contato irritativa e eu vou me livrar dela lavando a minha mão, lavando aonde aquele pó, aqueles fragmentos de vidro caíram que estão me cortando. Então, lavei, tirei, a coceira, a irritação vai diminuir. Outra forma de eu também evitar esse tipo de problema é utilizando os equipamentos de proteção individual, que já a gente vai comentar quais são, tá? Já quando a gente está falando de alergia, e normalmente a alergia em si é por conta de outros ingredientes no gel, o que a gente vai ter ali? Uma reação que, independente se eu for lavar ou não minha mão, a reação vai acontecer e vai estar ali na minha mão ou próximo da minha mão, porque é onde eu tenho mais contato. Dermatite de contato, só que aqui alérgico. E como que isso vai melhorar? Um antialérgico. É claro também, você que já tem problema de alergia, você tem que entender uma coisa. Depois que você desenvolve alergia, dificilmente uma luva vai te proteger. Você pode já ter testado aí 2,
3 pares de luva na mesma mão e ainda assim ter problema de alergia. Porque na questão da alergia, o buraco é mais embaixo, né? É muito mais complicado a gente tratar. Então, para quem tem problema de alergia, para quem tem dificuldade com questão realmente de alergia aos produtos, pode entrar em contato comigo lá no meu direct. Por quê? Que eu tenho um curso específico para que vocês possam entender o funcionamento da alergia e que vocês possam estar escolhendo os melhores produtos para que vocês evitem esse processo alérgico no corpo de vocês. Por quê? Quanto mais você utiliza antialérgico, Carol, menos ele fica eficiente. Então, hoje tá legal, hoje você utiliza uma pomada, hoje você utiliza uma loratadina, você vai utilizando esses produtos, vai melhorando. Mas chega um tempo em que você vai entrando com esses produtos alergênicos, em que você ainda não entende quais são, e eles só vão piorando e diminuindo a ação. Então, para quem tem alergia, entre em contato comigo, que eu tenho um curso específico para ajudar vocês sobre química de produtos e alergia. Então, maravilhosa, entendam, alergia a gente resolve se afastando totalmente do ingrediente ou com antialérgico. Só que antialérgico é temporário, né? Quanto mais você usa, menos ele é eficaz. Já na fibra de vidro, o vidro vai te cortar. Como que a gente evita essa inflamação? Evitando o contato direto também, só que aí a gente consegue com muito mais tranquilidade, utilizando luvas e outros EPIs que a gente já vai comentar, tá bom? E você também pode lavar, já que a reação começou e é a fibra de vidro, você lava e a reação diminui ali, ok? Eu acho que um ponto importante a gente tocar na live hoje é que numa escala de possibilidade de adquirir alguma alergia, fala para mim, Altair, o que pode trazer maiores chances? A fibra, que já está no seu estado final de reação química, ou o gel do jeito que a gente recebe ele no pote? Porque quando a gente recebe o gel no pote, ele é nada mais, nada menos do que um produto que não teve a sua reação química finalizada. Então, ele está aqui no seu estado intermediário da reação, pronto para finalizar. E aí, quando esse produto entra em contato direto com a pele, no seu estado intermediário, o que acontece? Essa reação, ela finaliza e o produto reage juntamente com a própria pele da cliente. Então, fala para mim, Altair, numa escala de probabilidade de adquirir alergia de um produto, a fibra ou o gel seria aí um que tivesse maiores chances? Legal. Só um adendo aqui, um ponto de informação, que o gel ele não vai se desenvolver a reação e completar na pele. Isso. Ele continua depois. Exatamente. De inflamação, que é uma inflamação alérgica. Gente, para quem não sabe também, alergia é uma inflamação, tá bom? Por isso que a gente também coloca dermatite, inflamação da pele, alérgica, tá? Então, se a gente for comparar entre fibra de vidro, aquilo que a gente utiliza no dia a dia, né, aí com alongamento, com o próprio gel, com o próprio acrílico, com o próprio esmalte em gel, com a própria base, gente, é incomparável, tá? Isso. Não tem, assim, uma escala da gente quantificar o quanto mais o gel é um causador de alergia do que a fibra de vidro. Novamente, a fibra de vidro, ela é talvez, acelerador da reação. Então, por conta desses vários cortezinhos que ela pode ir fazendo na pele, ela facilita a penetração do gel, do acrílico, daquilo que você estiver utilizando para entrar na pele ali e causar a reação de alergia no teu corpo. Mas o vidro em si é muito difícil causar alergia. Por quê? Quando a gente fala do vidro, o vidro é um material inerte. Mas eu sei que muita gente vai falar assim, Altair, mentira, porque quando eu pego na fibra de vidro eu já me coço. Tudo bem, nós temos 2 pontos aqui. Um é que você pode estar utilizando uma fibra de vidro em que já tem vários caquinhos, vários pedacinhos quebrados durante seu manuseio e aquilo ali já irrita a tua pele. E o outro é que, lembra que a fibra de vidro tem uma goma, que ela tem uma cobertura fina, algumas fibras mais grossas, outras menos grossas, né? Mais fininhas. Às vezes você tem alergia àquele polímero, aquela gominha que fica em volta, que talvez ela não tenha sido bem polimerizada lá na fábrica. Porque, dependendo da fibra de vidro que você trabalha, lá na fábrica, a gente não tem uma boa polimerização dessa resina. E aí você, com alergia já ao gel, também pode desenvolver alergia à camada que protege o filamento de vidro. E
por isso que é tão importante também escolher com qual material você vai trabalhar. Então, a regulamentação da Anvisa, ela vem para isso, né? Para certificar que aquele material ele passou pelas etapas de teste para ver se ele realmente tem a segurança para ir para o mercado, né? Então, muitas vezes vocês podem fazer o teste. Pega uma fibra de maior qualidade, uma fibra de uma qualidade mais baixa, que não tem regulamentação ali da Anvisa. Provavelmente aquela fibra que não tem essa certificação, ela vai te apresentar maiores problemas como irritação, coceira, por conta da forma que ela é formulada. Então tem que ser uma fibra fininha, né? Não pode ser uma fibra muito grossa, com um diâmetro muito grande. E tem que ser uma fibra maleável também, não pode ser um material muito rígido. E é por isso que é importante também a gente não só usar o material, mas também saber escolher qual material usar. Isso aí, perfeito. E aí, lembra que a gente estava falando sobre como evitar a alergia em relação à fibra de vidro? Não, novamente, hein, que a fibra de vidro causa alergia, mas que ela é um potencial, um protetor de alergia de outros ingredientes, assim como a gente também deve evitar a irritação. A gente tem que utilizar os EPIs. O que é EPI? Olha só, EPI, equipamento de proteção individual. É aquilo que você utiliza no seu corpo para proteger você, seja de um acidente, seja de uma doença ocupacional, seria o caso do trabalho, né? Então, olha só, maravilhosa. Se a gente já sabe que os problemas da fibra de vidro está relacionado com dermatite de contato, ou seja, uma inflamação na pele por causa do contato de algo, a gente precisa evitar o contato. Então, a gente vai utilizar luva, de preferência uma luva nitrílica, uma luva de látex, tá bom? A gente também vai evitar o contato do pólen na pele do nosso braço, que está ali no manuseio direto, está muito próximo, tá? Então, a gente vai utilizar um jaleco. Altair, pode ser jaleco de descartável? Pode. Pode ser jaleco de Oxford? Pode. Pode ser de algodão? Pode. Pode ser o jaleco que você quiser, desde que ele seja um jaleco de manga comprida. Porque se ele for de manga curta, ele vai deixar o seu antebraço descoberto. Então, aquele pó vai cair ali na tua pele e vai começar a te cortar de pouco a pouco, aquilo gerar uma inflamação. Outro ponto importante. Quantas de vocês, maravilhosos, já começaram a ser nail designs e perceberam que a pele do rosto começou a ficar mais oleosa? Que o couro cabeludo começou a ficar oleoso. E aqui eu não estou falando exclusivamente da fibra de vidro, porque não é a fibra de vidro que vai fazer isso. Mas o próprio pó do alongamento, ele começa a gerar mais oleosidade na tua pele. Porque ele absorve tanto óleo da tua pele, ele absorve tanto óleo da tua pele, que o teu corpo começa a entrar em confusão. Porque ele fala assim, meu Deus, estou produzindo aqui oleosidade na pele, mas eu estou sentindo que minha pele está seca. O que eu tenho que fazer? Produzir mais oleosidade. E aí você acaba tendo um feedback negativo, né? Você tem aí um efeito rebote daquilo. Então, o corpo acaba produzindo muito mais oleosidade. Então, o rosto que às vezes era sequinho, o rosto que às vezes misto, começou a ficar mais oleoso. O couro cabeludo também, às vezes, descama, fica com seborréia. Então, o que a gente faz também para evitar? A gente vai utilizar uma touca. Vocês também podem utilizar, sabe o quê? Touca de cetim, que tem ajudado muitas meninas, ao invés da touca descartável, né? Com aquele paninho de TNT, tem diminuído bastante, incrivelmente bastante, essa questão de oleosidade no couro cabeludo, tá? E um óculos de proteção ou um protetor facial. Qual deles que eu prefiro mais para que vocês utilizem, para que protejam a pele de vocês? Maravilhosa? É o seguinte, utilizar um protetor facial. Por que eu falo um protetor facial? Porque você está protegendo totalmente o teu rosto e, para quem utiliza óculos de grau, não vai precisar de um óculos de proteção, né? Então, você já com óculos de grau, você não precisa de um óculos de proteção para proteger os teus olhos. Então, olha só, hein? Jaleco, luva, touca, protetor facial e, de preferência, né, um óculos de proteção, no caso do protetor facial, não vai precisar. Esse é o kit básico para que você se proteja. E não se proteja só da fibra. É a máscara. Todo o pó. Ah, e já ia esquecendo, gente, da máscara, tá? Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui importantíssima, Carol. Talvez as meninas que estão aqui assistindo nunca tenham reparado nisso.
Mas a máscara é essencial, só que não é qualquer máscara que a gente tem utilizado. Eu até trouxe, para poder agregar na sua fala, um modelo de uma máscara ideal, porque a gente está acostumada, né, com aquela máscara tradicional que a gente utilizou na época do Covid, só que a gente tem que entender que aquela máscara ela não veda. A única coisa que ela impede é a passagem de ar pela boca. Mas nas extremidades, como no queixo, principalmente aqui na região do nariz, a gente tem que entender que a gente fica muito próximo do nosso procedimento. Então a máscara ela tem que ser uma nesse estilo aqui. Eu até trouxe aqui para poder dar de exemplo para vocês. Tem que ser uma máscara com vedação total, tanto na região do nariz, o ideal é que ela tenha esse ferrinho aqui, ó, para poder ajustar completamente, e também aqui na região do queixo. Então aqui não existe maneiras, né, de entrar algum tipo de pó. É importante ressaltar também, né, Altair, que essas recomendações, ela não é só para o procedimento da fibra de vidro, ela é para qualquer procedimento. Porque quando a gente pensa nos resquícios produzidos no nosso procedimento, a gente tem que entender que não é só a inalação da fibra que vai trazer mal. Porque qualquer elemento químico que não seja o oxigênio que foi inalado aqui nas nossas cavidades respiratórias, pode se instalar ali na nossa cavidade pulmonar e ele não é absorvível pelo nosso pulmão. Independente se é fibra, se é gel, se é chip, se é acrílico, qualquer elemento químico que entre por acidente aqui nas nossas vias, ele não é absorvível pelo nosso organismo. Então, quando a gente pensa em cuidados, não é os cuidados no procedimento com a fibra, são os cuidados em todos os procedimentos. Até mesmo para unhas naturais, né? Quando a gente vai fazer o lixamento da unha natural, aquele pozinho de unha natural é tão maléfico quanto qualquer outro pó durante o procedimento. Qualquer outro tipo. E olha só, para quem está perguntando aí sobre o tipo de máscara, anotem, eu também vou colocar aqui nos comentários, mas anotem para que vocês possam saber o que fazer. E eu também vou dar uma dica aqui muito importante, porque o que acontece? Muita gente, às vezes não utiliza a máscara porque ela se sente muito incomodada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 2 pontos. Um, é para sua saúde. É só você pensar daqui a 5, 10 anos. Você quer poder pegar o seu filho, seu neto no colo, sem se cansar. Você quer subir uma escada sem estar ofegante. Você quer fazer uma caminhada sem estar quase morrendo sem ar. Então, esse é um ponto para entender. E outro, você não precisa utilizar esta máscara 100% do seu atendimento. Então, e como assim não precisa? Não precisa. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Essa máscara que a Carol mostrou para vocês é uma máscara especial. E existem 2 modelos básicos, tá? Existem aqui no Brasil a PF F1. Esse daqui é um modelo brasileiro, tá? Se você for para um material de construção, numa loja de cosmético, numa loja de EPI, numa loja de produto hospitalar, você pode comprar a máscara com esse termo aqui, PFF1 ou N90 ou K, KN90. A gente pode deixar também no comentário da live, no vídeo, quando for para o feed, fixado, né, para as meninas revisarem. Me tira só uma dúvida, Altair. Essa daqui que eu mostrei para vocês, ela é a PFF2. E aí a indicação dela aqui, de acordo com a embalagem... A diferença da PFF1 para a PFF2. Perfeito. Eu fiquei em dúvida. Tá. Ó, a gente tem 2 tipos aqui no Brasil. A PFF1 e a PFF2. Às vezes, se você for em algum material de construção, loja de EPI, loja de material cosmético ou hospitalar, talvez eles não vão entender o que é uma PFF1. Mas você pode estar comprando uma N90 ou uma KN90. Ou seja, PFF1, N90 e KN90 são os mesmos tipos de máscaras, só que com vindas de padrões diferentes. Por exemplo, PFF1 é padrão Brasil, N90, padrão europeu, KN90, padrão chinês, tá bom? Mas todas elas vão filtrar ali 90% no mínimo de todos os pós que você está respirando. E aí a gente tem a PFF2, aí eu estou escrevendo aqui também, PFF2. A PFF também pode ter o termo que é a N95 ou o outro termo que é a KN95. E aí eu vou postar aqui para fixar aí, se você puder fixar.
o que eu acabei de comentar, para que as meninas possam olhar. Pronto. Então, a PF2 é padrão Brasil, a N95 padrão europeu, KN95 padrão chinês, tá? Elas vão filtrar pelo menos de 95 para cima qualquer pó que você estiver respirando ali, tá bom? E aí, maravilhoso, qual que é ideal você escolher? Eu prefiro, claro, escolher a PFF2 ou N95, ou KN95, que ela vai filtrar mais. Só que a PFF1 já te ajuda, já vai te proteger. Qual que é a diferença dessa daí para aquelas máscaras de crochê, para aquelas de paninho, do Mickey, da Hello Kitty, que as meninas utilizam durante atendimento? Gente, isso daqui é realmente uma máscara de proteção. Como a Carol mostrou, é uma máscara que vai circundar todo o teu rosto, vai circundar e fechar a boca, o nariz, vai ter aqui um metal para poder você moldar no seu nariz, tudo isso para fazer o fechamento. Vocês podem comprar essas máscaras com ou sem válvula, que é um disquinho que fica aqui, ó, que ajuda muito para você respirar melhor, tá? Porque aquele ar sai mais fácil e você não fica ali tão sufocado. Porque eu sei que muitas meninas vão reclamar desse sufocamento. Ai, meu Deus, mas eu não consigo respirar direito. Gente, é trabalhar com tranquilidade, você consegue respirar sim. Se você comprar essas máscaras com a válvula, você vai respirar melhor. E tem um detalhe. Essa máscara, ela é própria para pó. Altair, é só para fibra de vidro se eu estiver utilizando? Não. Você trabalha com alongamento de unhas, isso é obrigatório para você. Independente se é fibra, chips, molde. Gente, independente do que você estiver trabalhando, isso daqui é obrigatório para você. E tem mais um detalhe. Essas máscaras vão custar mais ou menos de 7 a 10 reais. Meu Deus, a unidade, 7, 10 reais. Parece que é caro, né? Mas você pode utilizar tranquilamente essa máscara por mais de 7 a 10 dias. Você pode utilizar aí tranquilamente 7 a 10 dias uma máscara dessa. Ou seja, no mês você vai utilizar aí 3 máscaras, 4 máscaras. Muito mais barato do que uma caixa de máscara fininha que você vai ter que descartar em todo atendimento. Nessa você pode reutilizar. De preferência aí você pode trabalhar tranquilamente com uma semana, sem problema algum. Ela vai estar custando aí um pouquinho mais caro na unidade, mas ela vai te render muito mais durante os seus atendimentos, tá? Então isso daqui é obrigatório. E o que é obrigatório de fato eu estou utilizando essa máscara? No lixamento. Você está fazendo atendimento? Pode utilizar a máscara fininha. Você está pintando a unha? Pode utilizar a máscara fininha. Você está aplicando gel? Pode utilizar a máscara fininha. Você está botando top coat? Está fazendo um acabamentozinho bonitinho ali? Máscara fininha. Ah, não, eu vou desbastar, eu vou fazer o lixamento técnico. Gente, aí você para e troca para sua máscara de proteção PFF2, N95, KN95, para que você realmente possa ter a sua proteção efetiva ali, tá bom? Perfeito. Foi até legal você dar essa indicação, porque eu conhecia algumas, não sabia a diferença, eu nem sabia da durabilidade. Para te falar a verdade, tem vezes que eu sinto que produziu muito pó no lixamento que eu até troco entre um atendimento e outro. Então, para mim, isso é muito novo e com certeza vai ser uma economia em tanto. E quando a gente pensa na questão do valor, do preço da máscara, a gente tem que levar em consideração também o valor que ela está entregando. É o valor de trabalhar com segurança, né? E de promover o bem-estar ao longo da sua carreira, ao longo dos anos. A gente tem que sempre pensar no longo prazo, né? Não só no incômodo que a gente está sentindo hoje. E uma coisa que eu já ouvi em um curso de biossegurança que eu fiz e que eu nunca escuto, que eu nunca esqueço, é que quanto mais essa máscara te sufocar, mais ela vai estar te protegendo. E a questão do costume, igual você falou, também não é uma coisa que você precisa o atendimento inteiro, são em partes específicas, com um foco específico, e que pensando ao longo prazo, é um valor assim inegociável, é uma das etapas inegociáveis pra gente que quer viver do nosso sonho de trabalhar com unhas, né? A gente tá falando de sonhos, de carreira, né? Olha só, deixa eu só responder aqui, que eu achei bem interessante aqui. Uma pessoa que está assistindo aqui, não sei pronunciar o arroba dela não, mas ela está falando assim, honestamente, eu queria uma live de uma pessoa que discorda e uma que concorda com o método. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não concordo e eu também não discordo. O que você tem que entender é que você escolhendo ou não, porque essa live aqui não é uma live para vender fibra de vidro, a Volha sabe disso, a Carol sabe disso,
Isso não é uma live para vender a fibra de vidro. Essa é uma live de educação. De Então, conscientização, né? Educando vocês para que, se você optar pelo uso da fibra de vidro, você utilize da melhor forma possível e da forma segura. Ah, eu não quero trabalhar. Tudo bem, tá ótimo, perfeito, não trabalhe. Ah, eu quero trabalhar. Tudo bem, saiba que você precisa tomar alguns cuidados. E ponto. É esse o ponto aqui. Então, o objetivo não é falar mal e o objetivo também não é falar bem, é falar o que você precisa. E muitas vezes, as pessoas que estão aqui trabalhando ou não com fibra de vidro nem têm noção, Carol, que elas precisam utilizar EPI. Quantas vezes eu vejo profissional que não utiliza luva? Ah, mas que luva incomoda. Gente, isso é para sua segurança. Deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Quem de vocês gostaria de pegar hepatite? Quem de vocês gostaria de pegar HIV durante um atendimento? Quem de vocês? Acredito que ninguém. Quem de vocês gostaria de pegar hepatite e passar para o marido, passar para o filho, passar para a mãe, passar para o pai? Gente, todas essas doenças, durante o atendimento, vocês podem estar adquirindo. Só que, se você utiliza equipamento de proteção individual, você vai evitar esses problemas. Então, entenda, a sua profissão é uma profissão de risco que envolve, gente, cuidados específicos para que vocês não peguem doenças. Assim como a gente fala sobre a fibra de vidro, que você pode respirar, pode dar um problema no pulmão, ok. O pó do alongamento também vai te dar, só que a fibra de vidro um pouco mais, o pó um pouco menos. Mas os dois vão dar problema no pulmão se você não estiver trabalhando com equipamento de proteção individual. Você tem que trabalhar com isso, independente da técnica. Independente se você faz esmaltação em gel, acrílico, se você faz... Gente, não interessa. Equipamento de proteção individual é indiscutível, tá? Exatamente. Independente do método extensor, né? Independente de qual sistema você usa, se é gel, fibra, acrílico. Igual a gente falou aqui, qualquer micropartícula que seja absorvida pelo seu organismo não vai ser digerida ali. Ela vai permanecer ali, sendo fibra ou não, né? Uhum. Isso aí. Perfeito. Então, aqui a gente já falou sobre a química da fibra de vidro, tanto a industrial quanto a cosmética, né? A diferença entre uma irritação, uma dermatite e uma alergia. A gente já explicou também por que a fibra não é um produto alergênico por si só, né? A gente já entendeu, então, que numa escala, quando a gente compara um gel com a fibra, as chances do gel provocar uma reação alérgica por si só é muito maior do que a fibra em si. E a gente já falou sobre os meios seguros de trabalhar com esse extensor. Não só com esse extensor, né? Mas com todos os extensores, com todos os sistemas. Isso é indiscutível. O que eu acho que é importante a gente frisar é que a fibra de vidro, ela não é só um extensor. Eu sei que muita gente fala, muita gente tem, eu tenho certeza que eu vou quebrar aqui, talvez, o raciocínio de muitos profissionais que aprenderam errado. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte: fibra de vidro, ela pode ser um extensor ou ela pode ser mais do que um extensor. Muita gente tem disseminado falando assim, fibra de vidro é a mesma coisa que qualquer tipo de extensor. Não, fibra de vidro é diferente e fibra de vidro você pode trabalhar ela unicamente como extensor ou você pode melhorar o teu alongamento com a fibra de vidro. Gente, fibra de vidro aumenta e muito a resistência do alongamento. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe muito específico aqui. Você precisa saber utilizar. Você saber colocar essa fibra de vidro. Por quê? Quando você faz a sua aplicação com fibra de vidro, você colocou lá a fibra de vidro, está colocando o gelzinho por cima, não é, Carol? Você fez ali o alongamento. Sim. Tem profissional que não coloca mais fibra de vidro. Aí eu te pergunto, aquele alongamento ali é fibra de vidro? Não. Não, porque não faz fibra de vidro durante as manutenções. Aquele ali é um alongamento sem fibra de vidro, somente com gel. Ponto. Ah, não, tá aí. Eu adiciono fibra de vidro no gel, eu adiciono de pouco em pouco, ou a cada 2 manutenções eu adiciono. Gente, colocou? Vai ter aumento de resistência no alongamento. É claro que se você fizer uma arquitetura defeituosa, nem se você botar uma haste de ferro, aquele alongamento vai segurar. Então, se você fizer uma arquitetura, se você fizer uma construção bem feita,
e tiver fibra de vidro dentro desse alongamento, a resistência vai ser muito maior. E tem mais um outro detalhe. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Carol. Para as minhas alunas lá do Química Sem Steps, eu adicionei um PDF sobre esse trabalho com a fibra de vidro. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil aqui para vocês. Se eu não achar, no meu direct e me chamar, que eu mando para vocês esse PDF, tá? Por quê? Pode entrar lá, me manda que eu vou disponibilizar para vocês um PDF sobre fibra de vidro e como que ela funciona para aumentar a resistência, né? Ali a gente também tira umas outras dúvidas nesse PDF sobre fibra de vidro e é muito importante. Porque as pessoas também tendem a falar que a fibra de vidro, por ela ser molinha, né? Aquilo ali não vai dar resistência. Porque aquilo ali é um fio, gente. Aquilo ali é molinho, né? Por que aquilo ali vai endurecer? Mal se entende que, atualmente, a fibra de vidro, ela tá aqui, ó. Cadê a foto? Tá aqui, ó. Consegue ver? Em tramas? Na construção civil, substituindo o ferro, o aço. Substituindo. Então, você hoje consegue fazer viga, você consegue colocar isso no concreto, você consegue fazer uma fundação de um prédio, de uma casa, com fibra de vidro, substituindo o ferro. E o mais interessante é que a fibra de vidro não enferruja, porque ela não tem ferro, né? Então, tudo isso, gente, vocês têm que parar para começar a pensar como verdadeiras profissionais, parar de serem usuárias. A profissão de vocês não é uma profissão operacional, é uma profissão que demanda também estudo e raciocínio. Vocês têm que entender como que vocês vão utilizar o produto de vocês, qual a melhor escolha, em que momento você vai entrar com determinado produto, né? Seja para evitar descolamento, seja para evitar problemas de abertura de curvatura, como que você vai trabalhar com polimerização para evitar os casos de alergia. Então, tem muitos pontos que a gente precisa entender que nós, profissionais de designs, temos que estudar, temos que entender daquilo que a gente está fazendo. Que profissional que você conhece que é de alto nível e não entende nada daquilo que ele faz? Ele simplesmente é um operador. É muito difícil você encontrar um caso. As pessoas precisam começar a entender de fato o que vocês fazem. Isso é importantíssimo, porque vocês não são... Se você imaginou que você entra no mundo das unhas apenas para fazer a unha bitoladinha assim, ó, pega a mão da cliente, faz alongamento, manda ela embora, pega outra cliente, manda ela embora, pega outra... Gente, esquece. Para você ser uma profissional de alto padrão, você precisa entender daquilo que você faz. Olha, eu vou admitir que essa teoria aí de que a fibra é só um extensor, eu aprendi por muitos anos e na prática eu observei que poderia ser isso mesmo. Mas que eu não tive acesso a nenhum conteúdo que explicasse como que ela poderia agir ali no meio do alongamento com mais resistência nas manutenções. Estou muito curiosa, já quero pedir aí, solicitar aí para você esse material para que eu consiga entender um pouco sobre esse assunto também. Uhum. Show! Pode... Pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, é novidade para muita gente também. Todo mundo que quiser esse PDF, me manda uma mensagem lá no direct, tá? Que eu vou pedir para a Vanessa, que vai voltar amanhã de recesso, para poder atender vocês logo amanhã de manhã, já começar a trabalhar com vocês lá, tá? Para que vocês possam receber esse material. É um material totalmente gratuito, é só você mandar mensagem para mim no direct e falando, Altair, quero o PDF que você falou ontem na live da Volia, que você preparou para suas alunas, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tô na fila. Olha, eu acho que a gente pode finalizar então agora, já deu 1 hora de live e o Insta vai encerrar. Provavelmente a gente vai ter que voltar com uma live, né? Para responder as perguntas. Então, até o momento a gente fez aqui as nossas considerações, mas é importante também abrir essa pauta para discussões saudáveis, né? Solucionar dúvidas, desmistificar algumas coisas que a gente vem ouvindo ao longo dos últimos meses. O que você acha, Thaís? Não, eu acho que a gente pode continuar sem encerrar, porque eu acho que não vai cair, não. Tá, é bem cair. Tá, então. Todas as vezes que eu fiz live acabou caindo, mas espero que não caia. Mesmo no perfil da Volia? Sim. Não, vamos torcer. Se cair, a gente volta, tá? Vamos ver, mas sigo na expectativa de não cair.
Então, agora a gente vai abrir espaço para 10 perguntas. De preferência, as 10 perguntas mais frequentes e também mais objetivas, referente ao assunto que a gente está tratando aqui, né? Então, referente a outros produtos. Por favor. Olha só, maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Que talvez você que está aqui, chegou tem pouco tempo e não tenha pegado o início da aula. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez você não me conheça, talvez você também não conheça a Carol. Chegou aqui por conta do perfil da Volia, mas eu deixo eu contar uma coisa aqui. Meu nome é Altair Rhodes, eu sou mais conhecido como doutor da Química. Eu trabalho há mais de 12 anos pesquisando e desenvolvendo produtos de alongamento, produtos cosméticos. Já trabalhei na Volia há muito tempo. Estou hoje aqui não como um profissional fazendo propaganda da Volia, mas eu trabalho dentro da Volia hoje ajudando o educacional, ou seja, ajudando vocês nas apostilas, ajudando vocês no conhecimento técnico. Você que me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu não sou o cara que fica fazendo propaganda da Volia, porque meu objetivo não é a propaganda, e sim ajudar a marca, a instituição, a ter um contato direto com vocês, com uma informação adequada e séria. Então, o que eu passo para vocês aqui, mas dificilmente você vai encontrar algo que vai contrapor e que seja verdade o outro lado. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de trazer para vocês a verdade, os fatos, tudo que vocês... Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas já pararam falando assim, olha, fulana falou que a fibra, ela não presta para dar resistência, não presta para dar durabilidade, não presta para isso, não presta para aquilo. Gente, faça o teste. Simplesmente faça o teste. Amanhã eu vou tentar fazer esse teste para que vocês possam ver, tá? Mas normalmente quando eu dou as minhas aulas, seja no físico, normalmente quando eu dou os cursos físicos, né, os presenciais, eu mostro, eu levo esses materiais, só que como eu mudei de casa, eu perdi os materiais que eu estava dando aula. Mas eu posso criar amanhã, eu vou tentar criar amanhã para mostrar para vocês também lá nos stories essa questão de resistência. E aí tem um ponto também muito específico. Gente, fibra de vidro aumenta a resistência. Durabilidade é outra coisa. Durabilidade tem a ver com evitar descolamento, evitar ali a saída, infiltração. Fibra de vidro não vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar na resistência do alongamento, que é o quê? Evitar quebrar o alongamento. Evitar com que você faça uma unha extremamente fina e ela se quebre na pontinha, tá? Só que você também precisa saber utilizar. Se você quer aprender isso daí, eu tenho esse PDF que eu comento com vocês lá, que eu já disponibilizei para as minhas alunas, e você também pode pedir, é totalmente gratuito, é só mandar uma mensagem para mim lá no direct, que a minha equipe vai enviar para vocês. Então, o que eu falo para vocês, presta atenção, não tem como discordar. Altair, você está se achando demais. Não, meu amor, eu trabalho com isso há mais de 12 anos. Tudo em que eu me posiciono, eu não tenho medo de me posicionar, porque aquilo que eu entrego para vocês é, de fato, aquilo que é real. Então, não é uma coisa na minha cabeça. Eu acho que a fibra de vidro é mais forte. Eu acho que a fibra de vidro é pior. Não. Tudo isso é baseado em teste, é baseado em desenvolvimento, é baseado em pesquisa. Tudo isso. Então, não é o doidinho da internet que está falando besteira aqui para vocês. É um profissional, tem mais de uma década, especialista, pós-graduado, que está aqui falando com vocês, com uma carreira de nome e que hoje também já está dando curso lá fora, para que vocês possam entender que eu trabalho com seriedade. Hoje já tem mais de 8 mil alunos, índice de reclamação baixíssimo, só para você ter ideia, Carol, de 8 mil alunos eu acho que eu tenho, sinceramente, 3, 4 reembolsos. Olha só, de pessoas que falavam assim, não, tá aí, me apertei, não, tá aí, comprei aqui, eu acho que não é isso. Então, de tudo isso, a gente tem 4, 3 reembolsos. Então, entenda, o que eu trabalho aqui é realmente com profissionalismo e seriedade. Tá com dúvida? Tá com problema? Manda para mim, manda mensagem que eu te ajudo. Tá? Uma coisa... A máscara, gente, não lavem. Aquilo ali é para você utilizar, você pode utilizar por uma semana e joga fora. E uma coisa legal que eu gostaria aqui de ressaltar é que no seminário presencial do Dunk que eu presenciei, né, que eu participei, uma coisa muito bacana para que a gente consiga se orientar em meio a tantas informações. Porque cada pessoa vai ter uma opinião, só que aqui a gente não está falando de opinião.
Quando você ouvir alguma teoria, ouvir alguma explicação de alguém, você tiver dúvida, quando você ouvir outra de outra pessoa que seja oposta, a pergunta-chave que você tem que fazer para essa pessoa, para saber se aquilo que ela está te ensinando, ela é realmente verídico, é o seguinte: onde e com quem você aprendeu isso? Como você chegou a essa conclusão? Porque se a resposta for, é porque eu ouvi falar, porque eu acho que, porque eu já percebi que, eu acredito que, achismo, né? As crenças que a gente tem sobre o nosso procedimento e o nosso mercado nem sempre vai ser compatível com a ciência. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Então, contra fatos não há argumentos, né? Isso aí. E existe uma diferença aí entre opinião e fatos. São duas coisas completamente diferentes. E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é nada mais nada menos que fatos. Então, vão ter pessoas que vão discordar, assim como já estão tendo, né? Mas quando vocês virem esse tipo de posicionamento, é só você perguntar: como você aprendeu isso? De onde você tirou isso? Qual é a sua fonte para poder espalhar isso? Se a resposta for, eu já percebi, eu acho que, eu já ouvi fulano, né? É muito simples você conseguir identificar em qual teoria acreditar. Aqui a gente não está falando de pessoa. Não estou falando para você acreditar em mim, ou no Altair, ou não acreditar em fulana. É no que acreditar. E de onde aquilo vem. Não é? Aí. Vamos fazer um fechamento aqui agora? Perguntas para a gente conversar com as meninas. Então tá. Então podem aqui, a gente vai selecionar 10 perguntas mais frequentes. Perfeito. Podem mandar aí, gente. Fiquem à vontade. Manda as perguntinhas aqui pra gente, que a Carol vai selecionar 10 perguntas para que a gente possa esclarecer vocês. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada nos comentários. Pergunta relacionada ao tema da live. Isso, tá? importante. A gente vai selecionar pelos comentários ou eu não sei se tem aquele botão de pergunta? Tem aqui tem um botãozinho. Certo. Nossa, uma pergunta excelente. Por que em vários outros países a fibra é proibida? Olha só, a gente tem que entender que o Brasil ele trabalha hoje com um duplo check. O que é o duplo check? Você tem a sua própria legislação. Então, o Brasil é independente na sua legislação, tá? Para aprovar ou proibir determinados ingredientes, tá bom? Outro ponto. O Brasil também utiliza legislações como apoio, legislações internacionais, como da Europa e dos Estados Unidos, como apoio para aprovar ou para proibir a utilização de determinados ingredientes. Ok? Então, quando a gente está falando da fibra de vidro, a gente está falando do vidro. E quando você olha a lista proibitiva do Brasil, a gente não encontra o vidro como um ingrediente proibido. Agora, se você entra dentro tanto da legislação americana, norte-americana, quanto da legislação europeia, você também não encontra o vidro como um proibitivo. Porque se fosse proibido, muito provavelmente, né, já cairia automático a proibição aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil tem a lista proibitiva e quando a gente vai colocar os ingredientes lá para a Anvisa, né? Eu vou criar um produto aqui. Esse produto tem o quê? Tal ingrediente a tantos por cento. Quando você coloca lá no sistema online, esse próprio sistema online, ele já te dá a orientação. Olha, esse ingrediente não pode. Então, a gente tem que entender que tanto o Brasil, ele pode escolher a matéria-prima que ele quiser para aprovar ou para reprovar, assim como ele também utiliza legislações internacionais para melhorar essa questão da segurança. E como eu disse para vocês, nem nos Estados Unidos, e nem na Europa, e nem no Brasil, o vidro em cosmético está proibido. Não é à toa que maquiagem vocês utilizam vidro. Tem muito vidro na maquiagem, tá bom? Outro ponto. Se tiver um país que proíba, ok, tá tudo bem. E no dia que o Brasil proibir, ok, tá tudo bem. Vamos proibir e a gente não pode mais utilizar. Só que isso é independente do nosso querer. Outro ponto. Dipirona. Gente, dipirona, se eu não me engano, ela foi inventada na Alemanha. Ela é proibida, acho que nos Estados Unidos.
Tem produto que é feito nos Estados Unidos que é proibido na Europa. Tudo vai depender do tipo de legislação e daquilo que aquela vigilância sanitária, né, Agência Nacional ou federal, vai depender de como que vai ser ali, né, se é europeia, se é o FDA, no caso dos Estados Unidos, né, vai analisar os dados que enviem para ele, tá? Mas, em si, o vidro não é proibido para que vocês possam utilizar em cosméticos. E aí eu já até acho legal compartilhar uma informação aqui com vocês, que eu acredito que eu nunca compartilhei. No seminário de Dong Chun, ele nos deu um alerta referente ao uso de produtos poliméricos, né? Mais especificamente o gel. Em algumas regiões da Europa, se eu não me engano, vou procurar o vídeo e depois eu disponibilizo para vocês no meu perfil. O sistema gel ele já está sendo proibido. Justamente pelo fato da maioria das profissionais não entenderem o potencial alérgico que ele pode provocar se não for usado da forma correta. Então, não ter essa conscientização e cada vez mais a gente nos deparar com situações de clientes com quadros alérgicos, cada vez mais por conta da popularização do método, o produto em si ele está sendo proibido em algumas regiões pelas legislações respectivas. Então, não é porque lá está sendo proibido que aqui também vai ser. O que a gente precisa entender realmente é trabalhar com segurança, independente de qual seja o produto. O que eu também para vocês mais ou menos no meio da live. Vocês têm que aprender a trabalhar com o produto de vocês, não é só utilizar. Outra coisa, vou novamente frisar, para você que tem problema de alergia, para você que tem medo da alergia, tanto em você quanto na sua cliente, eu tenho um curso específico que trata somente sobre alergias, química de produto, para que você possa entender como que você deve fazer o seu trabalho de forma adequada e como você pode fazer a substituição dos produtos para que você evite alergia. Porque não adianta você só tomar um antialérgico. Tomar um antialérgico hoje, passar a pomadinha hoje, tá tudo bem, mas isso de modo contínuo, cada vez mais esse antialérgico vai dar problema, porque ele vai... Como se você estivesse passando uma maquiagem em cima de uma ferida. Você está causando aquele problema temporariamente, mas você não está tratando ele. Solucionar isso, você precisa identificar qual é o ingrediente e a partir dele você vai eliminar dos teus produtos em mesa para que você não possa ter reação. É dessa forma que eu ensino as minhas alunas a não terem mais problemas de alergia. É claro que sempre vai ter uma ou outra que vai ter alergia a tudo, mas na maioria das vezes você só vai ter alergia a um ou dois ingredientes. E aí, dentro do curso, ensino vocês a identificar no mercado esses tipos de produtos para que vocês possam ter uma vida profissional de longo prazo. Porque eu sei que muitas, depois de 2 anos, 3 anos, ou estão com clientes desenvolvendo alergia ou começaram a desenvolver alergia. Isso mesmo. Vamos partir para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Qual é a próxima? Um monte aqui. Tem algumas repetidas, então eu vou ir selecionando. Muita gente pediu para falar sobre o avental descartável. Teve 3 perguntas, uma embaixo da outra, de pessoas diferentes. Tá. Sobre o avental descartável, você pode utilizar, não tem problema algum. Lembrando que ele é descartável, você não vai utilizar ele de um dia para o outro, tá bom? E ele vai te proteger, sim, desde que ele seja de manga comprida. Mas você pode substituir por um jaleco de Oxford, de algodão. Você pode utilizar aquilo que você quiser, desde que aquilo seja uma barreira física entre o pó e a tua pele. Isso mesmo. Deixa eu procurar aqui. Tem muitas perguntas que não tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui hoje, né? Mas uma pergunta muito interessante. Cliente precisa de EPI? Essa é uma pergunta, assim, importantíssima. A gente não entendeu até hoje que o EPI, ela é um equipamento de proteção individual, só que não significa que vai proteger só a gente, né? A gente precisa também oferecer esse equipamento para cliente, não é? É uma possibilidade. Isso não é uma obrigatoriedade. Isso mesmo. Mas caso ela essa, você precisa fornecer. Olha só. Normalmente aí, vamos contar por baixo. Uma Nail Design, algumas conseguem menos de 2 horas um atendimento de manutenção, algumas mais do que 2 horas. Mas vamos contar aí 2 horas de atendimento, tá? Para um alongamento.
Vamos pensar que essa cliente, que essa profissional fez 5 atendimentos, ou seja, 10 horas. Vou colocar aqui para vocês, hein, ó, na calculadora. 10. Durante segunda a sexta, 5 dias. Então, vou multiplicar por 5. Vai dar 50. Vezes 4 semanas no mês, você vai ter aqui 200, né? 200 horas de contato. Vezes 12, que são 12 meses no ano, a gente vai ter 2.040 horas de contato com os produtos de alongamento de unha. 2.400 horas de contato direto com o produto de alongamento de unha. Seja ele pó, seja um líquido, seja o que for, tá bom? Agora, se a gente for pensar no caso da cliente que vai uma vez no mês, então é 2 horas por mês, vezes 12, 24 horas. Então, olha só, a gente tem 6 vezes mais, a gente tem 2.400 horas contra 24 horas de uma cliente. Então, em relação à profissional, gente, isso é fato. É obrigatório vocês utilizarem equipamento de proteção individual. Agora, a cliente de vocês pode estar utilizando? Pode. Principalmente uma máscara, se ela quiser, no momento do lixamento. Fora do lixamento, não há necessidade de você estar utilizando máscara, aquela PFF2, tá? No rostinho você pode utilizar aquela de procedimento comum, aquela mais simplesinha. E se você também quiser, para sua proteção de saúde, né? Da sua cliente não ficar cuspindo em você, porque a gente sabe que vai falando, os perdigotos vão caindo. A gente fica muito próxima, né? Para cliente também. Mas, se for utilizar, utiliza a máscara no momento do lixamento. Fora o momento do lixamento, não há necessidade. Eu acho que é mais a questão também de você se preocupar com a sua cliente. Quando você vê que é uma cliente que ela já é mais sensível a qualquer tipo de resquício, uma cliente que já tem uma rinite, né, um quadro aí alérgico mais aguçado, a questão de oferecer a máscara, por mais que não seja obrigatório, ela vem como se fosse realmente uma preocupação, não só com você como profissional, mas para a cliente. Então, isso traz uma credibilidade muito maior quando se fala da preocupação, né? O valor agregado no seu serviço, não é? Perfeito. O Jane Lopes, ela perguntou qual que é a máscara ideal. Gente, tá aqui nos comentários, ó. Isso, tá fixado aqui. Os códigos da máscara. Se você for escolher, o ideal é você escolher essas daqui, ó. PFF2, N95 ou KN95. Agora tem uma pergunta aqui, que ela foi pauta de vários vídeos que eu vi em várias redes sociais e que fez a maior polêmica, que diz que a fibra de vidro corrói a unha natural. E essa, para mim, é o tipo de afirmação, mas assim, equivocada. Até porque a gente já entendeu que a composição da química ela é nada mais, nada menos do que vidro e plástico, vamos dizer assim, uma resina plástica. Faz o teste aí, gente. Segura um material de vidro e segura um material de plástico na sua mão. Qual é a chance desses dois produtos corroer um tecido humano, né? Então, sobre a fibra de vidro, gente, a gente tem que entender o que é corrosão, né? Corrosão, a gente está ali falando mais de uma ação química do que propriamente física, né? Que seria uma abrasão, tá? Sim. Então, corrosão, só pelo contato da fibra de vidro com a tua unha, a gente não vai ter nenhum tipo de desgaste, não vai ter. Outro ponto importante, você não coloca fibra de vidro diretamente na unha. Todo mundo, quando trabalha com a fibra de vidro, sempre faz uma camada de gel sobre a unha para depois aplicar a fibra de vidro. Se você faz o contrário, aí, realmente, a gente está falando de um outro nível de profissional que gosta de inventar moda. Mas o certo é o quê? Placa ungueal, o gel, para que você possa colocar a fibra de vidro em cima. Então, aquilo ali, impossível ter corrosão. Impossível ter corrosão. Outro ponto. Ah, tá aí, mas e se for abrasão? For um desgaste físico de uma roçando na outra? Gente, isso também não vai ter. Por quê? A não ser que você esteja usando sua unha como se fosse Wolverine. Está utilizando para matar bicho, pegar cobra na unha, para ir na selva. Que vocês não fazem função com a unha para que tenha esse tipo de problema. Não vai ter esse tipo de desgaste, tá? Agora, um dos pontos em que vocês não se atentam e que às vezes colocam culpa, sabe aonde? Na remoção, é o momento da sua manutenção. A maioria dos problemas, quando uma cliente resolve tirar o alongamento, em que a unha dela está fina igual um papelzinho, não é no momento da remoção.
Sabe por que que não é no momento da remoção? Porque no momento da remoção é o momento em que você tem mais cuidado para que a sua cliente não reclame que a unha dela está com um papel e no final das contas ela reclama. Por quê? Porque é na manutenção que você está estragando a unha dela. Principalmente se você está utilizando broca nas manutenções para fazer a preparação da unha. Gente, o lixamento sobre a placa unguial, você pode fazer até com uma lixa buffer. É uma lixa 240. Buffer para fazer a preparação. Não tem necessidade de utilizar uma lixa 120, uma lixa 180, não tem necessidade de utilizar broca para preparar a unha. Você pode fazer isso, claro, para fazer cuticular, se você quiser. Você pode fazer isso para desbastar o gel, mas a unha, para você fazer a aderência, é lixa buffer. 240 tá ótimo, você não precisa mais do que isso. Tá perfeito. E às vezes as pessoas exageram, principalmente quando é broca, porque não tem um ângulo ideal, às vezes, para fazer esse desbaste. E aí o que acontece? Em 3, 4 meses, se cada manutenção você gera dano, em 3, 4 meses você já danificou tudo. Você já danificou a placa unguial toda. A cliente pediu para tirar. O que ela vai ter aí? Uma unha saudável? Nunca. Essa é uma dúvida, essa questão da corrosão da placa unguial causada por produtos químicos do nosso procedimento, ela é uma dúvida que ela vem desde lá quando lançou o primer ácido, né? A gente ouve o nome ácido e logo associa com a questão de corrosão. E aí, em um dos livros do Doug, se eu não me engano, é no Face to Face número 1. Não tenho certeza, mas depois eu procuro essa informação e passo para vocês lá no meu perfil. Ele fala que esse tipo de teoria, ela sempre vai aparecer quando a gente cita a palavra química. Quando a gente fala químico, traz um teor, assim, de como se fosse causar algum dano, né? Pelo simples fato de ser um produto químico, que na verdade ele não deveria existir. Até porque tudo que a gente toca, que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem acesso é químico, né? Tudo no mundo, praticamente tudo é químico. E aí um dos testes que ele recomenda vocês fazerem, para conseguir ter essa certeza e até mesmo para conseguir passar segurança quando uma cliente aparecer com esse tipo de dúvida, é pegar um recipiente, cortar um pedaço da sua borda livre, da sua unha natural e colocar a sua unha imersa, né, embebida no produto que você deseja fazer o teste, seja ele o primer ácido, seja ele a fibra de vidro. Então façam um teste aí, vocês podem pegar um recipiente, um potinho básico que vocês tenham aí, corta milhares de fibra de vidro, coloca a unha lá, abre daqui um mês, abre daqui um ano, abre daqui 10 anos. É impossível que a placa ela tenha se deteriorado ali por conta desse material. Isso aí, show. Teste prático, muito legal para vocês fazerem aí na mesa de vocês. Porque igual a gente falou, né? A teoria ela é nada mais, nada menos do que a explicação para a prática. Só que se vocês, às vezes, ficam em dúvida quando vocês ouvem alguma coisa teórica, façam a prática, né? Uhum. Quer ver outra coisa? Normalmente as pessoas, por falta de conhecimento, e muita gente que acha que tem conhecimento acaba falando besteira, é sobre a questão de saliva. Quantas vezes eu já parei para falar que saliva não corrói o alongamento, ela não vai... Gente, a saliva, ela é um fluido do teu corpo muito próximo com a água. Ai, mas eu ouvi falar que tem enzimas. Gente, enzima na saliva é algo que existe. Só que essa enzima, ela só serve para alimento. Só para você ter uma noção. Se hoje você comer um pedacinho da sua unha, e engolir, ela vai sair inteira no seu cocô. Ela vai sair inteira. Tanto é que tem pessoas que têm... Não é o ácido do estômago que vai destruir a unha, ela não vai destruir. Se você comer o teu cabelo, vai sair inteirinho no vaso. Então entenda, a saliva ali, ela vai gerar um descolamento por conta da umidade e por conta de você ficar aqui, ó, não é nem saliva, aí é sua boquinha, ó. É o impacto mesmo, né? A pressão. Gerando pressão ali. Eu vejo o profissional falando que é por conta de enzima, que é por conta que a saliva corrói. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser profissional. Vamos estudar, vamos entender. É o que a Carol falou antes. Pergunta, de onde que a pessoa tirou isso? Qual que foi o basamento que ela está falando isso? Porque não faz sentido alguém hoje, em pleno século XXI, 2 de janeiro de 2024, vir me falar que a saliva corrói o alongamento, corrói a unha. Faz descolamento? Faz, é claro, porque a pessoa fica o dia inteiro chupando o dedo. É a mesma coisa dela ficar com a mão o dia inteiro dentro da água. É a mesma coisa.
tá? Então a gente tem que entender de onde que esse pessoal está falando, o que que eles estão tirando, qual que é a referência deles. Porque, novamente, como eu falei para vocês, o meu conteúdo que eu passo para vocês é embasado na minha experiência, no meu trabalho, mais de uma década de trabalho, desenvolvimento, pesquisa de produtos, tudo em base de teste, tudo em base de conhecimento sólido, tá bom? E aí, um até exemplo muito prático disso é a gente vê diversos problemas de pessoas que roem a unha a vida inteira. E aí, em determinado período da vida, ela tem que fazer uma cirurgia porque a unha ela não consegue ser digerida pelo organismo. Eu não sei qual que é o nome da cirurgia específica, mas tem uma cirurgia que tem que fazer uma limpeza no canal, porque ficou acumulada ali aquela substância que não é digerida pelo nosso organismo. Isso aí. Qual que é a próxima pergunta, Carol? Vou procurar aqui. Tem muitas perguntas que não são do nosso tema. Gente, novamente, eu falei para vocês. Se é para perguntar, pergunta do tema. Ó, tem uma bem boa aqui. Qual é a sua opinião sobre luva química? Aquele produto de passar na pele, né? Aquele creme. Ó, a luva química, ela é um ajudador. Para quem tem problema com alergia, ela é um ajudador. Mas para você que não tem problema com alergia, entenda, o uso da luva química também vai te ajudar a prevenir, mas jamais você deve utilizar somente a luva química. É a luva química mais a luva nitrílica, mais a luva látex, entendeu? Então, ela é só um auxiliar para você. Ela vai ajudar? Vai ajudar muito. Lembrando que a luva química também não é algo que a gente tira da nossa cabeça. Ah, o doidinho da internet está falando lá, não. Gente, luva química, o que você vai fazer? Você vai botar na internet para você procurar luva química, pode ser desse mesmo jeito, e você vai ver que ela é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Ela é um produto, não é gente, não é Avon, não é Jequiti que pega aquela luva de silicone e passa na mão, não, tá? Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali também vai fazer uma película sobre a sua mão, só que o EPI, luva química, é um equipamento, é um produto que você vai passar ali que realmente vai te proteger. Mas você não deve, para o seu dia a dia, trabalhar somente com ele, tá? É importante entender que essa etapa de proteção, né, ela é dividida em duas etapas, a química e a física. E uma não substitui a outra. E quando usada as duas juntas, né, em conjunto, a proteção ela é ainda maior. Vou procurar mais uma pergunta aqui. Perfeito. Enquanto você está procurando, deixa eu só complementar, porque foi a mesma pessoa que... Pode ficar à vontade. A Sueli falou assim, eu queria usar nos braços, porque eu odeio jaleco. Gente, a luva química, ela vai te ajudar a proteger ali, só que, novamente, ela é sempre um auxiliar. Você nunca deve contar 100% com ela, ou seja, jaleco é importantíssimo. Até porque a luva química não vai te proteger do pó da fibra, tá? Ela vai te proteger dos produtos químicos que tocam a sua pele. Mas aquela fibra de vidro que está ali em vários pedacinhos para cortar, ela vai continuar cortada. Tem muita pergunta fora do nosso tema, vou tentar selecionar aqui melhor. Uma da Carla, que inclusive é minha aluna. Pode usar a fibra na manutenção para aumentar a resistência? Acho que essa é uma dúvida que ficou muito pertinente aqui, né? Depois que você tocou no assunto, né? Olha só, a gente tem que entender que a fibra de vidro, se ela for utilizada como extensor, ela vai ser o quê, gente? Extensor. Ou seja, lá para não vai ter nada ali no alongamento. Então, acabou, como se fosse uma tip. Né? Na tip a gente não aplica, depois a gente vai acabar com o tempo removendo essa tip com um crescimento natural. A fibra de vidro, se ela for trabalhada dessa forma, vai ser um extensor simples. E aí que muita gente acaba se confundindo, falando assim, não, fibra de vidro é só um extensor simples. Se você trabalhar como extensor, ela vai ser um extensor. Agora, não, eu quero utilizar ela como um ponto de reforço para o alongamento. Eu quero fazer unhas cada vez mais finas e resistentes. Você vai fazer isso com fibra de vidro. Só que tem um detalhe. Tem lá no material que eu já prometi para vocês. É só vocês entrarem em contato comigo lá no direct, que eu vou mandar para vocês esse material da fibra de vidro. A fibra de vidro, existem vários tipos de preparação, de apresentação. Hoje, o que a gente tem aí mais comum? É a fio, é um filamento.
correto? Então, você vai pegar vários cabelinhos ali, vários filamentos de fibra de vidro, você vai botar numa posição e aí você vai jogar o gel por cima. Esse tipo de filamento, dessa forma que você colocou, você vai ter uma resistência em apenas um vetor. Aí, esses dias, eu vi até uma profissional na internet pegando um gel com fibra de vidro e fazendo meio assim, olha, quem disse que fibra de vidro é resistente? E quebrou. Gente, porque fibra de vidro, quando a gente está falando de filamento, ela só é resistente em um vetor. E se você pegar o outro vetor, que ela não é resistente, ela vai se quebrar fácil. Por quê? A gente está utilizando a resistência do gel e o gel vai quebrar ali naquele momento. Aí, como é que eu faço para aumentar a resistência? Eu posso utilizar a fibra tramada, porque a fibra tramada ela é cruzada. E a fibra tramada dessa forma vai garantir vários vetores de proteção, vários vetores de resistência. Assim como também você pode pegar esse filamento, cortar em vários pedacinhos, tá? E adicionar no gel ou adicionar no teu alongamento durante as manutenções. Por quê? Esses vários pedacinhos totalmente desordenados também vão pegar ali a proteção de vários vetores de força, onde vão evitar que haja quebra e que você consiga, claro, fazer um alongamento mais fino possível, mais natural, mais realístico possível, tá bom? Então, sim, a fibra de vidro ela pode ser utilizada desta forma e, se utilizada desta forma, ela vai aumentar a resistência do teu alongamento. Lembrando que durabilidade tem a ver com o tempo. A fibra de vidro não vai aumentar o tempo em que o gel se conecta na tua unha. Isso daqui a gente está falando de primer, tá bom? A gente está falando de polimerização. O que eu estou dizendo sobre fibra de vidro é de resistência contra quebra. Então, se você utilizar da forma que eu ensinei e que está lá nos comentários em que eu fiz o material em PDF para vocês, que está lá no meu direct, só mandar um direct para mim que eu entrego para vocês, tá? Você vai conseguir uma melhor resistência se fizer dessa forma. Agora, utilizou uma vez na vida, outra na morte, ou fibra de vidro já saiu, já está lá na quinta, quarta, sexta manutenção, aí fibra de vidro realmente não faz função nenhuma porque ela nem está lá mais. Uma pergunta que acabou de aparecer aqui, ela não está na caixinha das perguntas, mas como eu falei, lá na caixinha tem muita pergunta que não se conecta com o nosso tema. A Tati perguntou se pode usar o pó de fibra de vidro dentro do gel para dar mais resistência. Pode, é uma possibilidade, só que se eu fosse você, ao invés do pó de fibra, eu utilizaria o pó acrílico transparente. Ele vai ser melhor para você, você vai se adaptar melhor com ele, ele vai gerar uma resistência melhor também, tá bom? E vai gerar ali menos problemas de sedimentar, porque às vezes o pozinho de fibra de vidro, ele vai descer todo ali para o fundo do pote e aí você vai ter que ficar mexendo. Então é melhor você utilizar o pó acrílico. Separação. Vamos escolher mais perguntinhas para a gente finalizar a live, que já é 9. Dando uma olhada aqui. Picar fibra de vidro no gel é uma boa ideia? Isso, é uma possibilidade para você trabalhar. Eu não utilizaria por todos os géis, todas as camadas, vocês trabalham com várias camadas e géis diferentes, mas sim, é uma possibilidade. Lembrando que, gente, se você está trabalhando colocando vidro dentro do gel, você tem que saber que quando você for lixar, esse vidro vai sair junto com o pó. Se cair na tua pele, vai gerar coceira, sim. Porque é vidro, gente, não tem como. Não existe outra possibilidade de um caco de vidro tocar na tua pele e não te cortar. Então, tem que utilizar o EPI. E o EPI não é só para quando você está trabalhando com fibra de vidro. Você tem que utilizar EPI para todo o momento de trabalho. Mas eu acho importante também adicionar uma informação aqui, que nós, como profissionais de unhas, né, nós não temos habilitação para fazer misturas químicas. Então, se você quer usar um produto que tenha pó de fibra para aumentar a resistência, essa quantidade do pó de fibra, né, do corte da fibra, ela tem que ser muito bem calculada para não interferir em todo o processo químico ali. Então, a gente não tem capacitação para fazer essa medição, né? Então, o ideal não seria a gente procurar, talvez, um produto que já tem essa característica, como a gente já encontra no mercado? Sim, é uma possibilidade, já tem produtos no mercado, mas a adição da fibra de vidro ela não vai ser tanto um problema quando a gente está falando de uma fibra de vidro que é transparente, uma fibra de vidro que o tamanho dela é muito pequeno. Então, para você exagerar na quantidade de fibra de vidro, você tem que realmente exagerar para você ter um problema ali na sua utilização. Gente, outra coisa, tudo que você fizer, você jamais vai testar em cliente. Você vai colocar, vai utilizar em você, vai utilizar numa modelo, vai ver como é que vai se comportar.
Outro ponto também importante, Carol, é aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui, eu sempre ensino para vocês coisas, algo que é realmente seguro para vocês trabalharem. Por exemplo, a adição, vocês podem adicionar, não tem problema. Para gerar um problema, vai ter que ser, você tem que exagerar muito mesmo. Outra, a adição do pó acrílico. Você pode adicionar. E aí você vai perceber que é pó acrílico sempre transparente. Esse, gente, Polimerização. Para vocês. Quando vocês adicionam cor, independente do gel que vocês estão trabalhando, é um problema sério. Aí eu jamais vou indicar nenhum tipo de mistura, porque isso vai atrapalhar a polimerização. E se atrapalha a polimerização, você tem um problema de alergia mais à frente. Isso mesmo, é isso que eu pensei mesmo. Então a questão do pó acrílico ser transparente é justamente por não ter uma camada que vai inibir, né, os raios ultravioletas. Então tem que ser um material transparente. Tem que ser o pó transparente. Muito legal, eu nunca tinha pensado por esse lado, para te falar a verdade. Mais uma então, para a gente finalizar? Claro. Procurando aqui. Enquanto a Carol porque elas muito. E eu acho que no Carol tem escrito Volia Cosméticos. Aí quando você toca nesse Volia Cosméticos, vai aparecer o perfil do Doutor da Química, o meu perfil. Aí você vai lá e clica para me seguir, para que você possa acompanhar mais sobre essa questão, não só de fibra, mas como alergia, utilização de produtos, melhores produtos para você utilizar, as melhores escolhas, tá bom? Tudo isso eu ensino para vocês lá no meu perfil. Eu já vou aproveitar então também para deixar o meu Instagram aqui fixado, né? As meninas já tiveram tempo para poder anotar as informações. Para quem ainda não conhecer e quiser me acompanhar, fiquem à vontade. A última pergunta, e é uma pergunta que eu acredito que você vai poder ajudar muito, afinal você tocou várias vezes nesse ponto durante a live. Quando a minha cliente ela adquire uma alergia, como proceder? Se eu devo retirar, se eu preciso trocar o produto? Perfeito. Olha só, quando a gente está falando de cliente com alergia, a gente também pode pensar na profissional com alergia. E também fazer uma associação com alergia alimentar. Carol, você tem alguma alergia alimentar? Eu não tenho, mas eu sei que várias pessoas têm de camarão, por exemplo, né? Camarão é uma possibilidade das pessoas terem alergia. Então, se você vai em um restaurante de frutos do mar, você tem que pedir um prato específico separado, que não vem camarão, e que não tenha contato com nada que teve camarão. Por exemplo, a colher, os utensílios, panela. Por quê? Independente do prato que você pedir, se tiver camarão ali dentro, você vai ter reação. Se você pedir um espetinho de camarão empanado, você vai ter reação. Se você pedir um bobó de camarão, você vai ter reação. Se você pedir uma torta de camarão, você vai ter reação. Por quê? Não é a torta, não é o espetinho, não é o bobó, é o camarão que está te dando alergia. E eu percebo muitos profissionais, às vezes, falando assim, eu desenvolvi, ou minha cliente desenvolveu alergia ao gel, então vou utilizar o acrílico. Eu utilizava o acrílico e agora eu vou utilizar o gel. Gente, isso não existe, porque tanto o gel quanto o acrílico, eles compactuam de vários ingredientes parecidos, principalmente alergênicos. Tá? Você falou de gel e de alongamento, de unha em acrílico ou poligel, não interessa. A maioria dos ingredientes vão estar ali replicados. Então, o que você tem que entender? Que não é o gel, não é o acrílico, e sim o ingrediente. Também, né? Um erro muito comum é achar que sair pulando de marca em marca vai resolver o problema. Só que, na maioria dos casos, isso só agrava, porque você está deixando ali a cliente em contato com o agente alergênico por mais tempo. E às vezes uma reação que às vezes era só uma irritação, né, uma coisa temporária, se torna uma coisa até permanente no sistema imunológico. E aí, nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar qual é o ingrediente alergênico. Identificou o ingrediente alergênico, a gente vai fazer a substituição dos produtos que tem esse ingrediente alergênico para que você ou a sua cliente não desenvolva mais alergia. E aí tem um detalhe, tá? Você
precisa entender sobre química de produtos. Novamente, vou chamar vocês. Você quer aprender a se livrar de alergia, a evitar esses problemas que acontecem na sua mesa, manda uma mensagem para mim que eu tenho um curso específico só sobre alergia. Porque ali eu te ensino, eu pego na tua mãozinha e vou junto com você dentro do curso para que você entenda quais são esses tipos de ingredientes para você evitar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Estou salientando que você precisa entender. Gente, se a tua cliente desenvolveu alergia, sincero, isso não é o pior dos problemas. O pior dos problemas é quando você, profissional, desenvolve alergia. Porque uma cliente vai e uma cliente vem. Mas e você, que investiu dinheiro, está investindo tempo e descobre que está desenvolvendo alergia? Então, você tem que começar a criar realmente uma diferença entre as profissionais básicas e uma profissional realmente de alto valor que entende daquilo que ela está fazendo. Lembra? Que profissional de alto valor, de destaque que você conhece, que não entende daquilo que ele faz. Eu percebo que as profissionais hoje, elas estão muito no automático. E vocês não são profissionais de automático. Vocês fazem parte de um público relacionado à saúde. Vocês fazem parte de um público que mexe com produto químico. Então, vocês têm que entender, tá bom? Então, para vocês não falarem que eu não estou ensinando aqui para vocês. Você precisa identificar o ingrediente que está causando alergia na tua cliente. Identificou o ingrediente, você tira todos os produtos que causam, que tem esse ingrediente, tá? E faz a substituição por outros que não tem. É assim que a gente resolve. E lá dentro do Superando a Alergia, eu ensino vocês novamente a pegar isso, fazer, e ajudo também vocês a buscarem produtos substitutos para que vocês possam atender tanto vocês como a cliente de vocês, porque isso não é brincadeira. Não adianta você tomar corticoide, não adianta você passar pomada, não adianta você tomar loratadina, porque isso é apenas pontual. Enquanto você estiver trabalhando com um produto, com um ingrediente que te causa problema, cada vez mais esses medicamentos vão perder efeito, e é bem provável que você deixe de trabalhar porque você não entende daquilo que você faz. Totalmente. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que saber fazer não significa necessariamente que você sabe o que você está fazendo. Talvez você só esteja reproduzindo algo que você viu alguém fazendo, mas você não consegue entender o porquê, o fundamento daquilo. Tanto pelas questões benéficas do procedimento, mas principalmente pelas questões prejudiciais. E saber fazer um alongamento, né, tem aí também os seus riscos. Usar também tem os seus riscos, assim como qualquer outro produto cosmético. Perfeito. Finalizamos, então? Finalizamos. Maravilhosos. Queria novamente fazer a minha apresentação aqui para quem chegou agora. Meu nome é Altair Rhodes, sou farmacêutico industrial, sou mais conhecido como doutor da química, trabalho mais de 12 anos pesquisando e desenvolvendo produtos cosméticos. Já trabalhei em uma das maiores indústrias do país. Hoje sou consultor técnico e também dou aula, entrego os meus cursos para vocês lá dentro do Instagram. O Instagram está bem aqui em cima, ó. Só você tocar ali, ó, no rostinho da Carol, tá escrito Volia. Quando você toca, vai aparecer o meu e você já pode me seguir direto. E, aproveitando esse momento de apresentação, gostaria de agradecer enormemente o convite que a Carol fez, me chamando aqui para a gente debater esse assunto. Eu acho que é um assunto, um dos mais importantes hoje para profissional em design, né? Onde que muitas pessoas têm feito terrorismo. Novamente, estou falando aqui com vocês. Não sou a favor e nem contra a utilização da fibra de vidro. Eu sou a favor de que vocês entendam daquilo que vocês estão fazendo, entendam daquilo de fato e se protejam. Lembrando que o gel, o acrílico, o poligel vai te causar mal do mesmo jeito ou muito parecido se você não toma as suas precauções. Não adianta achar que você não está trabalhando com fibra de vidro, que se você vai estar tudo bem, não. Você vai ter problema de saúde do mesmo jeito, porque são produtos químicos e merecem respeito e entendimento. Tá? Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Volia pelo convite de ter conectado nós dois, né, Carol? Muito obrigado por essa conexão. E se vocês quiserem aprender mais sobre química de produtos, vão lá no meu perfil. Com certeza. Já aproveito também para agradecer a todas que estiveram aqui, todas que realmente estão dispostas a fazer uma evolução do nível do nosso mercado. Isso que a gente está fazendo hoje é um marco do nosso mercado e a gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa live.
Para quem não me conhecia, meu nome é Carol Alencar, sou designer há 4 anos, tenho 21 anos só, mas eu sou sedenta por conhecimento, então atualmente o meu ensino, tudo que eu passo, ele é baseado através do estudo químico e científico do nosso procedimento. Estou cursando também tecnologia em química para poder fazer para participar de uma forma mais profunda desse universo, que é a minha verdadeira paixão, de coração mesmo. E, mais uma vez, agradecer ao Altair por topar o convite, né? Foi um enorme prazer. Assim como a gente ensinou muito, hoje eu também aprendi, tanto com as perguntas de vocês, quanto com os esclarecimentos do Altair. Foi tudo muito importante para mim. E agradecer mais uma vez também a Volia por ter aberto esse espaço para a gente, né? A gente precisava desse marco no nosso mercado, a gente precisava de um posicionamento baseado não só em achismos, não só em boatos, mas acima de tudo com conhecimento embasado de verdade, né? Conhecimento químico e científico. Hoje a gente fez história no nosso mercado. Muito obrigada a todos que participaram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.